A paz do Senhor a todos mais uma vez, e aqueles que vão começar a nos acompanhar. Nós vamos hoje dar início ao estudo da palavra. Já são 17 horas e 10 minutos, como era combinado, e às 14h10 do Brasil. Né? E vários irmãos, companheiros de ministério, que estão passando para os seus membros, suas ovelhas lá do Brasil também, para que possam acompanhar o estudo da palavra. São companheiros de muitos anos que confiam que a palavra de Deus na nossa boca é verdade, então permite que as suas ovelhas também assistam o que a gente ensina. Muito bem, nós vamos nos colocar de pé e vamos fazer uma oração ao nosso Deus. Glória a Deus. Vamos orar ao nosso Deus. Após a oração, vamos ler alguns textos para embasar e dar força ao estudo da palavra. É um tema, parece ser um tema polêmico e controverso, que é a predestinação, a eleição e o livre-arbítrio. Isso é uma doutrina muito forte do Evangelho, que tem sido pregada errada há mais de 1000 anos. E hoje não vou ficar do lado de Armínio nem de Calvino, que são os dois pensadores de teologia. Nós vamos ficar com a Bíblia, com a palavra de Deus, que manda muito mais do que esses dois homens. Mas é muito importante nós citarmos, porque tudo que nós formos ensinar correto, a gente tem que destruir o que está errado. Você jamais levanta um prédio sem primeiro preparar a estrutura dele. E assim é o ensino da palavra de Deus. É a mesma coisa, não é diferente. Então, nós temos uma mente que já foi formada por várias ideologias. Tudo que nós temos de conhecimento de teologia, de ensino nas igrejas, de uma forma geral do Brasil, os pastores que têm a sua formação de 25, 30 anos para cá receberam esse conhecimento, receberam na faculdade de uma forma muito errada. Esqueceram de que em prioridade é a unção do Espírito e depois vem a formação teológica. Mas é muito importante que a gente se atenha a essa situação e tenha conhecimento do que a Bíblia fala. A gente ouve tanta gente falar e esquece de ouvir o que a Bíblia tem a dizer sobre a doutrina. Então nós vamos orar nesse momento, faremos uma oração e logo após estaremos dando sequência aos textos sagrados. Eu quero pedir ao nosso irmão Wagner, que vai estar iniciando, levantando a voz em oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Bendito, querido e maravilhoso, te damos graças soberano, nesse momento. magnífico, Senhor. Obrigado, Senhor, por mais essa Nós te oportunidade, exaltamos, nós te Senhor, de conhecer e aprender a Tua palavra, tão importante nas nossas vidas, é o nosso que o Senhor dia é de Deus bom, Deus sobrevivência. maravilhoso. Ó Jesus, também te damos graças, Senhor, dê-nos sabedoria diante dos olhos dos homens. Senhor, aqui está os teus filhos, Senhor. Dê graças, Igreja que o Senhor tem levantado nesse lugar. Deus, também te agradeço pela vida desses Deus, novos irmãos que chegaram, para as missões, para ganhar as almas, Senhor. Nós temos sido preparados pelo teu Espírito, treinados pela tua palavra. Abra a mente deles também, Senhor, na palavra, no conhecimento. Nos abençoe de uma forma Nos dê graça, Senhor, sobrenatural. por tudo, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus. Agradeço. Amém. Vamos abrir a Bíblia. Evangelho segundo Mateus, capítulo 24. Evangelho segundo Mateus, capítulo 24. Aí nós vamos ler o versículo 12 e 13. Essa mensagem eu fui escrevendo pela madrugada, orando e escrevendo, e o Espírito foi fazendo saltar na mente os textos. Então, Mateus capítulo 24, verso 12 e 13. Depois, marque aí na sua Bíblia. Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, verso 13. Logo após Efésios. Vai marcando, tá? Mateus 24, verso 12 e 13. Segundo, Efésios, capítulo de número 1. Efésios, capítulo número 1. Eu tenho por costume, muitos anos, de ter isso assim, ó. Além do marcador, eu vou colocando assim. Aí eu vou... Porque para formar uma doutrina, precisa de pelo menos 10 a 12 versículos. Aí forma uma doutrina. Isso no Antigo e no Novo Testamento. Então eu faço papeizinhos e vou colocando, vou marcando para mim ter certeza onde está. Fica mais fácil para estudar a palavra. Né? Sempre com marcador, com um caderno na mão. A partir da próxima aula vocês fazem isso. Tá? Nossa irmã ali já está com os marcadores ali. Ó. Isso aí. Com caderninho, com lápis, caneta, marcadores. Porque quando vos inquirir acerca da doutrina, vocês têm os textos para provar. Quando mostra os textos bíblicos, é impossível. Ninguém consegue debater com vocês e vencer. Porque a Bíblia vence, não nós, a Bíblia vence. Então, Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 12 e 13, Efésios, capítulo 1. Olha embasando a doutrina. 1 Timóteo, capítulo número 2. Tá lá. Eu vou ler um após o outro. 1 Timóteo, capítulo 2,
Se vocês não conseguirem se ater, eu vou ler e vocês vão achando depois. Depois, 1 Pedro, primeira epístola geral de Pedro, capítulo número 1, versículo 10, 11 e 12. Eu vou estar lendo Mateus 24, 12 e 13. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Em várias versões e traduções, mas o significado e a etimologia da palavra é a mesma. Versículo 13 do capítulo 24 de Mateus. Mas condicional, aquele que perseverar até o fim, será, não está, será salvo. Ó, isso é um texto base para a doutrina sobre o livre-arbítrio. Ok? São textos assim. E toda a Bíblia tem, toda a Escritura tem, de Gênesis e Apocalipse. Muito bem, agora vamos ler Efésios capítulo de número 1. A partir do verso 3. Eu vou ler só, para que fique uma leitura uníssona e que possam todos entender. Efésios capítulo de número 1, versículo 3 em diante, que diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, pode marcar, irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou, para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Depois eu explico o que é beneplácito. De sua vontade. Para, versículo de número, está tão pequenininho, versículo 6. Para louvor e glória da sua graça, olha a graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, que é Cristo, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Versículo 8, capítulo 1 de Efésios. Que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito. Vou explicar o que é beneplácito. Consentimento. Escrevam, consentimento é beneplácito. Que propuseram em si mesmo, versículo 10, de tornar, qual é a proposição do beneplácito, do consentimento de Deus, que ele propôs? O versículo 10 responde, é de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação no período de tempo da plenitude dos tempos, tem um tempo determinado. Tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido, mais uma vez, predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Consentimento, conselho é o beneplácito. Versículo 12. Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo nele também crido, fostes selados, com o Espírito Santo da promessa. Gente, a doutrina está tudo aqui. Versículo 14, e último. O qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus para louvor da sua glória. Então, lemos todo um contexto que é muito importante. Agora, 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo de número 2, versículo 1. Primeira missiva de Paulo a Timóteo, carta pastoral, capítulo 2, versículo 1. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Versículo 3. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer, versículo 4, aqui está, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Olha o desejo de Deus. Olha a vontade diretiva de Deus. Ele quer que todos os homens se salvem. Todos os homens se salvem. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Versículo 6. O qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Vamos fechar a doutrina com 1 Pedro, capítulo número 1. É assim que se fecha a doutrina. Vai mostrando os textos. 1 Pedro, capítulo número 1.
versículo 10, 11 e 12. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10, 11 e 12, que diz assim: da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas, que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que Cristo havia de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Versículo 12. Aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejavam bem atentar. Então os anjos, o ministério angelical desejava pregar o Evangelho, mas não pode, não será possível. Porque se um anjo fosse chegar aqui em Portugal para trazer e plantar uma igreja aqui, ele destruiria toda essa terra rapidamente. Porque o anjo do Senhor não é como nós, que ouve e abaixa a cabeça, viu? O anjo do Senhor não é assim. Que alguém nos afronta, que não aceita um folheto, que não aceita uma palavra. Por exemplo, as casas portuguesas não aceitam que você bate na porta. Se você bater, você vai ser expulso. É diferente do Brasil, que você entra em qualquer casa. Aqui não existe isso. Os anjos chegassem aqui, fosse pregar o evangelho e fosse aceito, ele eliminava essa cidade toda. Acabava com tudo. Não tem muita história. Entendendo? É assim que eles agem. Porque eles são literalmente, eles creem no que a palavra diz. Os anjos creem muito mais do que nós. Não tenha dúvida disso. Tanto os anjos bons quanto os maus. Porque eles sabem que a palavra de Deus é verdade. Porque está escrito, aquele que crê e for batizado, será? E o que não crê? Tem uma tradução que diz que já está condenado. Mas eu fico com a será, porque ainda enquanto a vida há esperança. É isso? Então eles creem literalmente nisso. Não crê? Não é batizado? Então não vai ser salvo. Essa é a verdade do Evangelho. Então, nós embasamos então em 4 contextos. Mateus 24, verso 12 e 13. Efésios 1, versículo 13 a 14. 1 Timóteo 2, verso 1 a 6. E 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10, 11 e 12. Nós embasamos a doutrina que tem por tema, dentro da doutrina chamada soteriologia, ou salvação, pode fechar esse vídeo, pode ficar à vontade. Dentro da doutrina soteriologia, que é a doutrina da salvação, existe esse aspecto chamado eleição, ok? A eleição, os eleitos. Muitos de nós já ouvimos os pregadores, os pastores falarem o que é eleição, em parte. Né? Já ouvimos falar predestinação, por exemplo, existem denominações, não vamos citar nome, não há necessidade disso, vamos ficar na doutrina, que creem que uma vez salvo, salvo para sempre. Porque creem no calvinismo. João Calvino, foi um grande mestre, um servo de Deus, não tenha dúvida disso. Só que João Calvino, como João Knox, que são 2 mestres da palavra, pelos idos de 1700, 1800, esses homens, eles leram a Escritura, tiveram pensamentos, não tem nenhum problema você ter um pensamento, você escrever, como eu escrevo muita coisa, mas você não pode pregar isso como doutrina. Isso é um pensamento seu. A elucidação da palavra, a interpretação da Bíblia, é dada pelo Espírito Santo e tem que haver uma concordância em toda a Escritura. Ok? Então a Bíblia, com seus 66 tomos, seus 66 livros, com seus 1139 capítulos, há uma necessidade de seus 31.195 versículos serem concordes. Se não for acontecer isso, não tem condições. A doutrina tem que se encaixar. Se não houver um encaixe na doutrina e uma concordância pelo Espírito de Deus, não é uma doutrina aceitável, é uma teoria. Ok? Por isso que o Big Bang sempre será uma teoria, porque não tem como provar. Tudo que não pode ser provado é uma teoria. Então, existem muitas teologias que não são teologias, são teorias. Teologia, theos, do grego, significa Deus, e logia é estudo. Então, alguém pode dizer, pastor, por que eu vou estudar teologia? A Bíblia é teologia pura, é estudo sobre Deus. As igrejas, de uma forma geral, no mundo, sem o estudo da Bíblia, não sobrevive, porque o livro que mantém a igreja, as suas doutrinas, nós falamos sobre isso aqui, quando fizemos o estudo no domingo passado, sobre a igreja, é a manifestação do reino de Deus na terra. E se há um reino, tem normas. Se tem normas, tem regras. E as regras são as doutrinas. Então é impossível. Então esses homens tiveram pensamentos, tiveram ideias, só que eles fizeram um erro. Eles comentaram isso com seus alunos, seus discípulos. E mesmo que eles depois, como João Knox, voltou, olha gente, isso foi uma ideia minha. Tá? É um pensamento que eu tenho, não pode virar doutrina. Erva daninha cresce em qualquer tipo de terra. Os seus discípulos, depois que ele morreu, tanto João Calvino quanto João Knox, pegaram os seus escritos e promulgaram e viraram doutrina. E aí agora surgiu essa história. Olha, irmãos, uma vez salvo, salvo para sempre.
Existem pessoas que já nascem salvas e pessoas que já nascem perdidas. Então Jesus não precisava morrer na cruz. Se já tem pessoas que já nascem salvas e outros perdidos, para que então pregar o evangelho? Para que as missões? Para que o evangelho ser pregado? Não precisa. Já existem pessoas marcadas para e predestinadas que nasceram para ser salvas. A grande confusão da predestinação da eleição, envolvendo o livre-arbítrio, é um ponto chamado presciência de Deus. O que é presciência de Deus? O nome pré é antes. Ciência é conhecimento. É que o nosso Deus, ele, dentro dos seus atributos intransferíveis, que ele é onipotente, onisciente, onipresente, né? A onisciência dele tem um pré-atributo chamado presciência, que ele sabe das coisas antes de acontecer. Isso é verdade, isso está em voga. Deus sabe das coisas antes de acontecer, não tenha dúvida disso. Só que é bom ficar atento de que a soberania de Deus não pode ser atingida com isso. Deus sempre será soberano. Então, o grande problema que esses homens não conseguiram resolver em mais de 1000 anos de história da igreja, dentro dos estudos, porque a igreja primitiva não se preocupava com essas coisas. Para vocês terem ideia, foi começar a haver uma discussão sobre a divindade de Cristo pelos idos do ano 700, 800 depois de Cristo. Muitos séculos depois. Porque não havia nenhuma dúvida que Cristo era o Filho de Deus. Então, não havia discussão se ele era divino ou se ele era humano. Não havia discussão. Começou a ter discussão porque no seio da igreja, no meio da igreja, começou a se levantar falsos doutores. Então, se existem falsos doutores, Deus levanta verdadeiros doutores. Por isso que a Bíblia diz que Deus chamou uns para serem mestres da palavra. Doutores da palavra. Paulo diz que ele era pregador, apóstolo, pregador e doutor entre os gentios. Doutor na palavra, na unção, no conhecimento da Escritura. Então, precisa se levantar. Se tem mentira, tem que levantar a verdade. E por isso que nós estamos aqui. Então, a eleição indica muito a questão da escolha. Eu escrevi algo aqui, só para vocês terem ideia. O que é a predestinação? É um termo latino que vem da palavra predestinatione, que é latim. É uma destinação antecipada à salvação, a grandes feitos. É isso que significa essa palavra. Pré-antes, destino. Então, destino já determinado antes. Já João Calvino interpretou a predestinação bíblica com o significado de que Deus quer a condenação eterna para algumas pessoas e a salvação para outras. Isso é muito complicado. Então, não existe livre-arbítrio. Somos robôs. Então, tiremos o livre-arbítrio, a escolha. Para que escolher? Se Deus já determinou, se já pré-determinou. Agora, o que é eleição? É um elemento da predestinação, ou seja, Deus escolhe alguns indivíduos para serem salvos antes do pecado, lá de Adão e Eva. Lá de Adão e Eva já tinha se escolhido seres humanos que seriam eleitos. Já viu essa história, irmãos? O seu filho é o filho da promessa. Você foi eleito, tem que tomar muito cuidado com essas colocações nos louvores, nas colocações nas pregações, porque de 30 anos para cá os pregadores agora são assim. Palavra de autoajuda, não tem mais palavra do evangelho, é autoajuda agora. Cadê o evangelho? O evangelho, já deixei claro, mostra para o pecador que ele está errado. E se ele continuar no pecado, vai para o inferno mesmo, não tem muita história. Já a motivação não, a autoajuda não. Literalmente, parece que apoia. Parece que alguém diz assim, por que então que Deus me abençoou mesmo eu estando no pecado? Deixa eu só lembrar uma coisa. Quando Deus abençoa alguém, ainda que ele esteja no pecado, isso se chama misericórdia. Só isso que se chama. Palavra chamada misericórdia. Porque ele ainda acredita que enquanto há vida há esperança. É o que a Bíblia diz. Enquanto está vivo tem esperança. Ainda tem condições de se arrepender e deixar o pecado. Mas isso não quer dizer que Deus está dando uma assinatura aprovando a conduta da pessoa. Bem ao contrário. Então, a eleição é, segundo esse pensamento, que Deus escolhe alguns indivíduos. No calvinismo, de João Calvino, é chamado eleição incondicional. Ou seja, a pessoa é eleita incondicionalmente da sua situação. Se ela está buscando a Deus não, se ela está fugindo do pecado não. Pois a sua escolha para salvar não depende da escolha da pessoa. Independente, a pessoa pode estar embrenhada no pecado. Aquela pessoa já foi escolhida, independente. Nem que seja no leito de morte. Vocês já ouviram falar isso, já pregaram isso. Cuidado com isso. Cuidado com... o ladrão da cruz é o único. Procura outro da Bíblia. Não pode virar doutrina. Só tem uma história dessa na Bíblia. Então não é doutrina. Não é uma doutrina. O caso do ladrão da cruz, olha aí, você está ouvindo aí. Você é pregador que prega ruim, não sabe pregar a Bíblia. Prega errado. Não é doutrina pregar sobre o ladrão da cruz e dizer que todo mundo na última hora é salvo. Para com graça. Vamos parar de graça. Não é assim. Foi o caso dele.
É o caso dele. Isso não é um caso para todos. E o único na Bíblia que Jesus confirmou que estava salvo. Porque Jesus disse para ele, hoje mesmo estarás comigo? Então esse é o único na história que os crentes podem dizer, esse camarada foi salvo. Porque Jesus confirmou que ele foi salvo. Agora, você não pode dizer que alguém dormiu no Senhor está salvo. Você pode confirmar isso? Quem pode confirmar isso? Você pode ter uma fé, mas você não pode confirmar. A salvação é literalmente individual, e só Deus sabe. E a pessoa. Você pode ter a fé que você quiser. Só não afirme isso, pelo amor de Deus. O único que pode ser afirmado é esse moço. Mas isso não é uma doutrina, não. Se a pessoa, então não precisa pregar o evangelho? Que graça. Ah, então tá, a pessoa pode viver numa desgraça a vida inteira, porque na última hora, no leito de morte, ela será salva. Ah, tá, eu que estou aqui me esforçando a vida inteira, fugindo da aparência do mal, estou de graça. Então não preciso me esforçar? Isso virou um balaio de gato. Eu pego qualquer doutor em teologia nessa área. Camarada, é muito blá blá blá, muita vociferação, é muito escrito, mas na hora da prática, a vida prática do evangelho não é isso. Não é o papel escrito, não é o papiro escrito. É a realidade da vida. Agora, então, para o calvinismo, a eleição é incondicional, independe da escolha do livre-arbítrio da pessoa. Já no arminianismo, que era Armínio, que também era um servo de Deus, ele diz que a eleição é chamada condicional. Ou seja, depende da condição na qual a escolha de Deus para salvar é condicionada à decisão da pessoa. A pessoa que decide. Se ela quer Cristo, se ela aceita o sacrifício ou não. A pessoa que vai decidir se ela aceita o sacrifício de Cristo ou não. Por isso que nós fazemos o apelo, ou o convite à salvação. Né? A palavra apelo, para muita gente, é porque a palavra apelo ela não vem do português. Né? Ela vem do latim. Apelo é convite. Aí alguns pregam, não, irmão, não vou fazer apelo não, porque apelo não sabe nem o que significa a palavra. É convite. Então quando nós fazemos o convite para alguém ser salvo, a pessoa vai ponderar. Porque ninguém é salvo apenas por emoção. Deixo claro isso. O evangelho não é pregado com emoção. O evangelho é pregado com razão. Uma vez na sala de bacharel, alguém perguntou assim, professor, me diga uma coisa. Uma pessoa, quando ela aceita Cristo, ela aceita Cristo pela razão ou pela emoção? Eu falei, o dia que ela aceitar pela emoção, a salvação não foi verdadeira. Porque eu tenho que pensar se eu quero ou não. Tem que ter razão. Se o nosso culto é racional, imagine uma decisão para a salvação. Paulo diz que o nosso culto tem que ser com razão. Quem ora em língua, ora bem. Mas quando tiver muitos falando em língua, se calem os outros para que haja interpretação para a edificação da igreja. Racional, um culto com razão. Eu sei o que eu estou glorificando, eu sei o que eu estou cantando, eu sei muito bem o que eu estou fazendo. Porque se alguém está em êxtase e não sabe o que está fazendo, está endemoniado. Porque o Espírito Santo não tira a memória de ninguém, isso é conversa piada. O Espírito Santo não tira consciência de ninguém, porque a Bíblia diz, disse Paulo, o Espírito dos profetas são sujeitos aos profetas. O meu espírito humano é sujeito a mim. Eu domino o meu espírito humano, eu só não domino o Espírito Santo. Mas o meu espírito eu sei muito bem o que eu estou fazendo. Eu vou decidir se eu quero dar glória ou não. Eu vou decidir se eu dou o amém ou não. Vocês ficam bobos de me ver em alguns lugares. O camarada lá falou uma coisa. Se eu não concordar, filho, eu não vou falar amém para agradar ninguém. Porque eu não concordei. Para que eu vou falar amém? Amém significa assim seja, eu concordo. Eu não concordo. Entendeu isso? Então, a pessoa está ensinando errado, amém, glória a Deus. Glória a Deus não, irmão. Não, está errado, meu amigo. Está totalmente errado. Uma vez eu fui chamado e a gente fazia parte de comissão de doutrina e um dirigente de uma congregação estava ensinando uma doutrina antiga que diz que Miguel e Jesus é a mesma pessoa. Essa doutrina não é de agora. Os adventistas ensinam isso e outras mais denominações que Miguel, porque o significado da palavra Miguel, nem existe Miguel na Bíblia original. É Micael o nome original. É totalmente diferente de Miguel. Não é. Mas significa quem é como o Senhor. Mas não é uma afirmação, é uma pergunta. Não é uma afirmação, é uma pergunta. Então, durante muitos anos se ensinou, até na Assembleia de Deus, é porque vocês são jovens, na Assembleia de Deus, a teologia assembleana ensinava que Cristo e Miguel eram a mesma pessoa. O arcanjo. Entendeu? E tem alguns até que ensinam isso até hoje. Então tivemos que ir lá e tirar essa doutrina de lá, porque o povo não aceitamos. Leia na Bíblia uma coisa e ia falar do outro no altar. E não demorou muito, aquele obreiro teve que ser tirado. Porque ele não quis se consertar naquele ponto. Então as doutrinas que são ensinadas às ovelhas, o pasto tem que ser verdejante e água cristalina, mas tem que ser a verdade. Tem que ser o evangelho, não é nada de elucidação minha, não é nada de uma teologia própria. Quando Paulo falava o meu evangelho, ele falava o evangelho que ele tinha recebido do Senhor, conforme 1 Coríntios 11. O que eu recebi do Senhor também vos ensinei. É no sentido da revelação.
Então observam que o que é livre-arbítrio? É um conceito que afirma a liberdade absoluta da vontade humana, ou seja, decisão se aceita o sacrifício de Cristo ou não. Eu escrevi aqui rapidamente sobre 2 tipos de graça, que inclusive é muito falado nos louvores atuais. Graça irresistível. Quem já ouviu falar disso? Graça irresistível. Já ouviu falar? Tá, você também já deve ter ouvido falar. O que é esse novo conceito que não existia? Graça significa favor imerecido, ok? Todo mundo sabe. É chamado uma graça eficaz. Um nome muito bonito, só que é perigoso. Porque, segundo esse pensamento, esse conceito teológico da graça irresistível, ela é aplicada àqueles a quem Deus já determinou para salvar. Já é predestinado. Só aquela pessoa que é predestinada. Ou seja, essa pessoa, no tempo certo, essa graça, essa salvação supera a resistência e a vontade da pessoa de obedecer a chamada ao Evangelho. Ué. Não, Deus não quer isso. Nem com os anjos, Deus não predestinou. Observe que até os anjos tiveram escolha. E eles nem corpos têm. São espíritos. Né? Nós somos almas que temos um corpo espiritual. Eles são espíritos que têm almas. É diferente, totalmente diferente. Alma é decisão, vontade própria, volição. Eles decidiram a não seguir ao Senhor, Deus Todo-Poderoso. Ou seja, se eles fossem predestinados, eles não tinham feito nenhuma escolha. E nem o anjo poderoso, de 9 graus de padrão que ele tinha, ele teria feito uma escolha de se revoltar contra Deus. Que história é essa? Se até os anjos, que a Bíblia diz que são um pouco acima do que nós, tiveram uma escolha, e 1/3 dos anjos se rebelaram contra Deus, ué, mas como é que pode? E eles nem foram tentados com as tentações que somos. Mas a mãe de todos os pecados atingiu eles, que é o orgulho, a soberba. Essa é a matriz do pecado do universo. Orgulho e soberba é a matriz do pecado universal, de todo o universo. Então, no mundo espiritual, no mundo dos espíritos, surgiu um pecado chamado orgulho e soberba no coração de um ser poderoso. Só que não era só no dele. Ele apenas despertou nos outros o que os outros também tinham. Vocês não entenderam? As outras graduações de anjos também pensavam como ele. Só que ninguém tinha know-how e autoridade para encarar Deus. Você pode perguntar, pastor, por que tem lugares que as ovelhas, as pessoas seguem um líder e todo mundo sabe que o líder está errado? Sabe por quê? É porque aquele líder deu força ao pensamento que aquelas pessoas já tinham. É porque eles não são covardes, não têm coragem de assumir o que são. Por isso que esses lugares lotam, enchem. E seguem quem está errado. Porque eles também estão errados. Alguém pode falar, enganou o povo. Não, o povo que quis ser enganado. Tá, irmão? Não se vai com essa, não. Ninguém se deixa enganar por muito tempo. Se a pessoa sabe que está errado, está vendo o erro, ela permanece, é porque ela tem o mesmo pensamento que aquela pessoa, que aquele que está ensinando. Então, nós vimos que não existe essa história. A graça pode ser resistida sim. Com certeza. A decisão. Então, daí veio, então a graça irresistível veio desse calvinismo, dessa ideia de que alguns já nasceram predestinados para serem salvos e outros nasceram perdidos. Então, para combater essa doutrina, existe a graça preveniente. O que é a graça preveniente? Ela ensina que a oferta da salvação pela graça, ou pelo favor imerecido de Deus, não age irresistivelmente em um método puramente de causa e efeito determinista. Ou seja, o que é determinismo? O determinismo é aquilo que já está determinado a acontecer. Parece interessante isso. Isso que eu estou falando, de predestinação e eleição, eu estou falando de salvação, ok? E nós vamos observar que a Bíblia tem sim algumas predestinações. Existem. E você pode falar, pastor, então o que fazer com esses textos? Calma que a gente vai fazer o correto com esses textos. Nós vamos pegar esses textos e colocá-los no lugar onde eles devem estar. Porque a Bíblia é um código. A Bíblia, todos os textos estão misturados. Você tem que ter uma visão do Espírito para conseguir juntar os textos. Então, toda a Escritura, a revelação dela, por isso que Paulo falou, toda a Escritura é inspirada. Você tem que analisar do Gênesis ao Apocalipse. E você vai ter que pegar texto do Apocalipse, jogar lá para o Antigo Testamento, do Antigo Testamento para o meio, e vai ter que fazer assim. E aí tem que ter a unção do Espírito. Então, essa graça, que é preveniente, que nós estamos observando, ela não é determinista, mas sim em uma forma da influência e resposta que pode ser aceita e negada livremente. Então, a graça preveniente é uma graça que o Evangelho é pregado
Disse Jesus, né? E é isso que nós viemos fazer nesse país. Esse é o nosso objetivo. Nós estamos aqui nessa casa sendo treinados para sair para fora, a eclésia, chamados para fora. Nós estamos sendo treinados para isso. Porque quando nós chegarmos para pregar o evangelho para os portugueses, nós temos que saber o que nós vamos falar. E aí, além disso, nós temos que ter unção, porque vai ter hora que não é cultural, não é conhecimento de escritura. Vai ter que ter conhecimento de outras áreas. E nós vamos ter que ter unção e autoridade para expulsar demônios. Então nós temos que ter tudo um pouco, não é só uma coisa. Nós não podemos ter só formação, anéis, canudos. Nós temos que ter unção. Então vamos juntar tudo. Agora observe, o que nós vamos pregar então? Qual é o evangelho que nós vamos pregar? Nós vamos pregar uma graça irresistível, que olha, você pode fazer o que você quiser. Pode. Não precisa aceitar Jesus não. Então para que pregar? Se eu sei que aquela pessoa vai resistir. Se ela vai resistir, olha, eu vou voltar ao assunto de Jonas. Jonas acreditava que os ninivitas iam resistir. O missionário transcultural Jonas, ele acreditava que os ninivitas não iam aceitar a pregação dele. Ele foi lá, pregou 3 dias, olha, Deus vai subverter e acabar com tudo. Não é que eles aceitaram? Não é que eles aceitaram? E se arrependeram? E aí? Então, quer dizer, não foi irresistível. Todos. E ele ficou pasmado, porque na cabeça dele, os assírios e os ninivitas nasceram para serem condenados para sempre. E Deus mostrou para ele, não, filhinho, eu não sou o Deus de Israel, eu sou o Deus dos assírios também. Isso dói muito, irmão. Por exemplo, os judeus ficaram maravilhados em entender de que Paulo e o evangelho, através de Pedro inicialmente, foi levado a Cornélio, que era um romano latino. Eles não imaginaram isso, eles ficaram, como é que pode? A unção do Espírito, a graça, eu estou sentindo a presença de Deus, amém? O poder do Espírito Santo desceu sobre os gentios? Uai, o poder de Deus não é só nosso? O batismo com o Espírito Santo não é só nós que somos judeus? Não somos nós os filhos da promessa? Não, o evangelho é para todos os homens. E eles não entenderam isso. A igreja primitiva achou que a graça era só para eles. Que a salvação era só para eles. Já pensou se os 2 missionários suecos, Daniel Berg e Novinho, que levaram o poder pentecostal para o Brasil, pensassem assim? Nunca tinham saído da Suécia. O Brasil e o mundo não teriam conhecido o poder, o novo pentecostalismo. Reavivado, porque na verdade a Inglaterra é o lugar do fogo. John Wesley, né? Spurgeon, homens que pregavam, juntavam multidões, não tinha microfone nem nada, pregavam para 30, 40 mil pessoas só no gogó. Então partiu da Inglaterra. A Inglaterra, o novo avivamento. Mas a Inglaterra hoje está congelada. Inclusive, se Deus quiser, quarta-feira, eu vou enviar o link para todos. Tem uma aluna nossa, uma discípula nossa, de muitos anos, uma serva de Deus, uma missionária, que ela está no Reino Unido. E nós vamos estar pregando na live deles lá. Convidou para a gente ministrar na live que vai ter no Instagram. Ela está lá. Então, você vê como que a Europa esfriou. Olha, o islamismo tomou conta da Europa. Olha a França. Olha o que aconteceu com a França. Você sabe quem é a França? A história da França. Olha como virou. Quase metade é Islã. Porque o islamismo, as mulheres e os homens chegam lá, têm filhos, e os filhos da nova geração já nascem Islã. Muito inteligente. Portugal teve uma influência do islamismo poderosa. Olha o nome, Almada, Alface. Tudo vem deles, muçulmanos. A influência é forte nesse país. Por isso que hoje a nova geração portuguesa não crê em Jesus. E a idos de 500, 700 anos atrás, há 1000 anos atrás aqui, era um cristianismo católico forte. Era tão forte que matava quem não era cristão. Os judeus foram destruídos, foram massacrados nesse país aqui. Pode falar, irmão. Israel, pega uma água lá também. Almada e Alface. Vem da palavra, vem de títulos muçulmanos. É árabe. É aramaico. Eu estou falando da influência, isso na linguagem, na etimologia. Eu estou falando de influência. O que é influência? Influência vem da palavra, eu tenho uma... Já viu a essência? Essência? Essência de perfume. A essência do perfume, se eu abrir um perfume que é muito cheiroso, ele vai influenciar o lugar. A influência é isso. A essência que está em mim vai influenciar outra pessoa. Para o bem ou para o mal. Daí vem a palavra influência. A essência. Então eu tenho que ter cuidado com isso. Então por que eu mostrei para vocês isso? Para vocês observarem que a predestinação, ela é, se ela não for pregada da forma correta, é errônea. Mas vamos observar o que a Bíblia fala. Existe, pastor,
Alguma predestinação na Bíblia existe. Existem pessoas que nasceram predestinadas, não à salvação, mas a cumprir tarefas. Você sabia disso? Isso existe. Isso está na Bíblia. Por exemplo, a nação de Israel foi predestinada como povo escolhido. Sim ou não? Com certeza, é o povo eleito. Todo o povo. Mas eleito para quê? É para salvação? Não. É para que o nome de Deus fosse glorificado na terra. Esse é o objetivo. Em Abraão, ele disse, em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Estava predestinado que a descendência de Abraão levaria a glorificação do nome do Senhor, Jeová, para toda a terra. Predestinado. Estava predestinado que Noé e a sua família deveriam entrar na arca. Observe, quem é que deveria ser a liderança para entrar na arca? Era Noé. Mas veja que o evangelho foi pregado 120 anos por Noé. Agora me diga, você acha que não tinha espaço na arca para aquelas pessoas que estavam em volta? A arca foi feita daquele tamanho para quê? Só para 8 pessoas? Você acha? Claro que não. Foi feito para todos que estavam ali. Caberiam todos. A pastora Priscila pregou no domingo passado sobre que a arca é Cristo. Você acha que na salvação tem lugar para todos os homens? Para 1 bilhão de pessoas? Ah, por favor. Você acha que não tem lugar para 7 bilhões de pessoas no céu? Ah, para. Tá de brincadeira. Claro que tem. Alguém quer medir o céu agora. Ah, porque o céu tem tantas medidas. Gente, pá. A medida que João Evangelista viu era a medida de anjo, não é a medida de homem. E a medida de anjo não é a medida de homem. Ok? E não tem fim. O universo é finito, mas o céu é infinito. O terceiro céu é infinito. É o terceiro. O primeiro e o segundo céu são finitos, mas o terceiro é infinito. Então não se pode querer medir o tamanho da... Ah, vamos ver, olha, o tamanho do terceiro céu, da cidade celestial angelical, dos anjos, onde está Deus, ela tem lugar para 3 bilhões de pessoas. Então o restante a gente joga no inferno. Tá de brincadeira. Deus não é assim. E os bilhões, e talvez trilhões de pessoas que já passaram pela Terra? A Bíblia diz que a salvação será tantos quanto a areia do mar. Você já viu a areia do mar? Não, é coberto pela água. É muito mais do que a areia da praia. A areia da praia é aquilo que você está vendo. E a areia do mar que você não vê? São quantos bilhões? São quantos trilhões que serão salvos? Você não sabe. Então, observe que a eleição é uma das doutrinas mais controversas. Mas no Antigo Testamento nós temos Noé, em Gênesis capítulo 6, Deus elegeu Noé para ser o pregoeiro da justiça. Isso está em Hebreus. Noé é o pregoeiro. Deus falou, ele é o pregoeiro da justiça. Deus separou Noé. Abraão foi separado também. Israel, como povo, foi separado e destinado. Isso é uma predestinação. Por exemplo, Jacó. Em Romanos, Paulo diz, Deus amou Jacó e aborreceu Esaú. Ah, mas antes de nascer? Para quê? Porque Deus já tinha dito a Rebeca, existem 2 nações lutando no seu ventre. Ela estava grávida de gêmeos. Tem 2 nações no seu ventre lutando. O maior servirá ao menor. Já estava determinado, não precisava da ajuda de ninguém. Não precisava da ajuda de ninguém. Tanto que depois que nasceu, Jacó foi o segundo, Esaú o primeiro. E ainda assim Rebeca quis ajudar a Deus na profecia, tentando enganar Isaac. Para roubar a primogenitura. Gente, não precisava ter roubado a primogenitura. Deus já tinha dito que seria o maior, seria o menor. Que era o segundo, que era Jacó. Já estava determinado. Não precisava. Outro, Samuel. Por que Ana orou 25 anos e não engravidou? A Bíblia diz que Deus cerrou o ventre dela. Ela não era estéril não, gente. Foi Deus que fechou o ventre dela. E ela não engravidou. Ela não era estéril. Porque durante todo aquele tempo, ainda tinha Eli. E Eli era crente ainda. Mas Eli depois ficou meio fraco na fé. Então Deus falou, você quer um filho? Eu preciso de um sacerdote, juiz e profeta. No tempo certo. 25 anos depois de orar, ela engravidou. 25 anos, no tempo certo. Então Samuel foi levantado no tempo certo. E isso sim, Jeremias. O que Deus falou de Jeremias, o profeta? O que ele falou? Você foi escolhido aonde? No ventre da sua mãe. Para quê? Salvação? Para ser profeta às nações. Esse foi o alvo. Esse é o objetivo. E tudo na vida foi direcionando ele para que ele fosse aquilo. Lembra que eu falei para vocês que no Salmo 139 diz que quando, antes de nós nascermos, ainda informe no ventre da nossa mãe, existe um livro sendo escrito para nós, que Deus escreve um livro. Está escrito lá, ou é mentira da Bíblia? E o interessante é que isso é uma doutrina. O Salmo 139 é doutrinário em toda a Escritura.
que quando nós estamos sendo gerados, porque o espírito vem de Deus, e o óvulo, os dois gametas, masculino e feminino, formam a matéria-prima. Então Deus manda, Deus sopra no ventre da mulher o espírito com a alma. E se une a matéria, é só isso que serve. O homem só serve para montar a matéria que Deus permitiu isso. O material genético. Mas o espírito e a alma já está ali. Deus já determinou o que aquela pessoa vai ser. Tem um livro escrito. Só que há um problema. Deus te dá escolha se você quer obedecer o que ele escreveu para você ou não. Isso se chama vontade diretiva de Deus. Qual é outra vontade? Permissiva. Por exemplo, quando nós falamos assim, irmãos, nós gostamos muito de falar isso, a gente nem sabe o que vai falar. Estejamos no centro da vontade de Deus. Você sabe qual é o centro da vontade de Deus para você? Talvez você não tenha a menor ideia. Que é para você tomar um pau baiano no lombo. Deus quer, eu quero que você tome uma coça. Esse que eu quero para você agora. Ah, não, Deus, eu não quero. Mas seja feita a tua vontade. E agora? Então, eu estou dando um exemplo forte para vocês observarem. O que Deus escreveu acerca de mim, onde eu devo nascer, qual família que eu devo nascer, Deus já tem determinado. Só que Ele te dá escolha se você quer obedecer à vontade diretiva dEle. Você tem escolha. Se durante a vida você recebe um livro em branco e você escreve isso. Já viu quando dá tudo certinho? É porque você está literalmente no centro da vontade de Deus. É a vontade diretiva de Deus. Eu decidi entregar o meu livre-arbítrio a Ele. Eu decidi. Você decide se você quer que o seu livre-arbítrio se adeque à vontade diretiva de Deus. Ou se você quer escrever sua vida sozinho, seu destino sozinho. Por quê? A vontade de Deus, ela tem que mudar destinos. É aí que está a questão. Então, isso é doutrinário. Antes de nós nascermos, Deus escreve o que Ele tem de bom para você. E tenta te direcionar sempre. Lembra de Caim? Antes dele matar o irmão, Deus falou para ele, olha, o pecado já está à porta. Avisa, Deus avisa, Deus avisa. Cabe você dominá-lo. Mas vê se Deus botou a mão nele e segurou ele. Não, livre-arbítrio. Mas você foi avisado. Irmão, ninguém deixa de ser avisado antes de pecar. Todo ser humano tem um alerta antes de cometer uma coisa errada. Pergunta o assassino, pergunta o ladrão, se ele não tem um toque na mente dele. Que toque é esse, pastor? É o espírito humano que Deus colocou dentro dele. Isso é a parte divina do ser humano. O ser humano, por mais ruim que ele seja, ele tem essa parte que é o fôlego de vida, que é o espírito humano que Deus soprou nele. É a consciência que fala para ele se é certo ou errado, mas ele decide, mesmo assim eu vou. Irmãos, nós que somos servos de Deus, tem coisa que a gente sente que não é para fazer, a gente faz. Imagine o perdido pecador. Então, nós observamos que a eleição, ela tem a ver com projeto de vida, tem a ver com qualquer outra coisa, grandes feitos, mas a salvação é você se aceita ser eleito ou não. Outra coisa, o Novo Testamento, Atos capítulo 13, verso 8, diz que os gentios... eu gostei demais desse texto. Por quê? Os judeus acreditavam que a salvação era só para eles. Nós fomos predestinados a sermos salvos. Só nós. Os gentios, ou seja, todas as nações da terra, todos os outros povos que não são descendentes de Abraão, são perdidos para sempre. Não precisa. Tanto é que os pregadores começaram, os primeiros da Inglaterra, da Escócia, que começaram, porque veio de lá, começaram a querer levar o evangelho para os índios, evangelho para as outras tribos africanas, e os pastores disseram, não precisa. Se Deus quiser alcançar, Ele vai dar um jeito de alcançar eles. Esqueceu da vontade de Deus diretiva. Ide por todo mundo, pregue o evangelho a toda... Porque aquele texto de Timóteo, a vontade de Deus é que todos sejam salvos, mas depende do nosso trabalho, não os anjos que vão pregar. Somos nós que vamos pregar. Então, Atos 13, 48 diz que os gentios foram eleitos para a salvação. Ué, então todo ser humano, todos são gentios. Você entendeu isso que eu estou dizendo? Toda a raça humana foi predestinada a ser salva. Mas ela escolhe se ela aceita a predestinação, a salvação. Todo ser humano, não importa a tribo, língua, nação, todos foram à vontade de Deus. Por quê? Deus, a Bíblia diz que Deus viu em Adão toda a raça humana. O nome Adão significa humanidade. Vejam, em Adão, o pecado do mundo entrou e contaminou todos os homens. Todos foram contaminados por Adão, o patriarca. Por quê? Porque quando Deus olhou para Adão, Ele viu toda a linhagem humana nele. O golpe de vista de Deus é totalmente diferente do nosso golpe de vista. Por exemplo, quando Deus olha para mim,
Deus vê o Israel, Quemuel e Emanuel e vê os descendentes inteiros, daqui 300, 500 anos. Deus não vê só a mim, Deus vê toda a minha linhagem genética em mim. O meu RNA mensageiro, o meu DNA, Deus olha, oh, aleluia, Deus olha para o espaço e vê passado, presente e futuro ao mesmo tempo. Ele é Deus, esqueceu? Então ele sabe o que vai acontecer lá na frente. O que ele faz? A Bíblia diz, tem vários textos no Antigo Testamento, diz, olha, eu coloquei diante de ti o bem e o mal, a bênção e a maldição, a morte e a vida. Escolha. E aí Deus dá uma ideia, escolha a vida. Ó, a vontade diretiva de Deus é que escolhamos a vida e a bênção. E o caminho do bem. Existe porta larga e porta estreita. Caminho largo e caminho estreito. Deus fala, escolha. Mas ó, eu quero dar uma ideia a vocês. Escolha o bem, escolha o caminho estreito. Vocês vão perder agora para ganhar lá na frente. Então como que não tem escolha? Outra coisa. Isso é interessante. Efésios capítulo 1, verso 4 a 6. Os salvos foram escolhidos antes da fundação do mundo. Nós lemos esse texto. Ó, daqui a pouco volta. A igreja foi predestinada. Olha só o segredo. Agora, Paulo escreve em Romanos 8, verso 29, 30 e 31. Vamos abrir Romanos. Por favor, alguém abra Romanos capítulo 8. Romanos 8. Romanos capítulo 8. Versículos 29, 30 e 31, por favor. Romanos 8. Romanos capítulo 8, versículos 29, 30 e 31. Irmãos, eu estou sem aliança aqui, porque trabalhando, olha o que a rebarbadeira já fez, ó. Ó, isso aqui, se a aliança pegar na... Sabe que trabalhando em serviço, se a aliança pegar na pedra aqui, arranca o meu dedo fora. Não é fácil, não. Muito bem, achou? Romanos 8, versículo 29. Lê aqui, Marcos. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. O que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Irmãos, a doutrina da predestinação correta está aí. Olha o que Paulo escreve aos romanos para o nosso consolo. Que Deus escolheu e predestinou a igreja. Aqui está. O que não entenderam, que Calvino e Armínio não entendeu, você está entendendo agora. Quem são os predestinados à salvação? Quem está em Cristo. Quem está em Cristo. Por que nós lemos capítulo 24 de Mateus? Aquele que perseverar até o fim será salvo. É só se perseverar. É possível resistir à salvação? Sim. É possível resistir à salvação. É possível resistir à graça. É possível um servo de Deus, por mais fiel, se desviar e cair? Claro que é. E a gente está vendo aos montões. Aquele que você achava, aquela que você achava que era o Superman, a Mulher Maravilha espiritual, caiu. Não era tão forte? E aquele perdido pecador terrível ficou mais crente do que todos que já eram. Ô, irmão. Então é uma escolha, é uma decisão. Agora, veja que o texto é muito sério. Deus conheceu antes da fundação do mundo. Onde estávamos nós antes da fundação do mundo? Nele. Você esqueceu que nós somos... A Bíblia diz que nós somos alma vivente. Gênesis. Nós não somos espíritos. Espírito é anjo. Nós somos alma vivente. E para transformar-nos em alma vivente, precisava da união do espírito com a matéria. Matéria mais espírito é matemática. É igual alma. É isso que somos. Parte nossa estava onde? Com Deus. Estava com Deus. E Deus nos conheceu antes de virmos para a terra. Oi. Isso é muito além do que você pode imaginar. Deus nos conheceu antes de virmos para cá. Glória a Deus. Muito antes de virmos para cá, Deus nos conheceu. Ele já sabia. Ele nos comunicou. Só que a gente esquece. A gente tem amnésia. A gente tem amnésia espiritual. Porque a Bíblia diz que Deus escreveu no homem as leis. Você sabia que dentro do ser humano está escrito as leis de Deus? Os mandamentos? No espírito do homem. Por isso que a pessoa, por mais... Por exemplo, vá numa tribo distante, em qualquer lugar do mundo. Lá eles têm um conhecimento do que é certo e que é errado. Quem ensinou para eles isso? Eles nunca tiveram conhecimento de nada. Nunca viram homem branco, nem homem preto, nem homem amarelo. Ah, nunca viram homem branco. Ué, algum preconceito? Viu homem preto também? Nunca viram homem preto, amarelo, vermelho. Nunca tiveram conhecimento de nada. Como é que eles sabem o que é certo e o que é errado? O bebê, o meu Emanuel, o Aninho,
Eu falo com ele, não, ele volta para trás e não faz mais. De onde ele tirou essa consciência? Se ele não tem total consciência, ele não tem aprendizado. Isso já está impresso no ser humano, o que é certo e o que é errado. A consciência já tem nós. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Por que que as pessoas, as tribos longínquas, distantes, que nunca ouviram falar de divindade, adoram a pedra, o mar, adoram o sol, a lua, adoram o rio? De onde vem esse espírito adorador? Então, todo ser humano já foi criado assim. Agora vejam bem. Então, quem está na igreja, quem está em Cristo, é predestinado à salvação. Se permanecer em Cristo, está predestinado. É isso. Então, quem Deus predestinou à salvação é a igreja. Quem foi predestinado a ser escolhido para ser salvo? Quem estiver em Cristo. Quem obedecer às normas e os mandamentos de Cristo. Quem se afastar das regras e normas de Cristo. Tanto é que a Bíblia diz em Hebreus que o único pecado imperdoável é o quê? A blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas 99,9% dos crentes, dos pastores, não sabem nem o que é isso. Falar é você falar mal contra o Espírito Santo. Ih, irmão, tem muita gente, não é ser salvo. Porque até você, quando vê Deus usando alguém, duvida. Então, você não vai ser salvo, você está perdido. Você está fazendo a igreja. Sai, vai prostituir, vai. Vai adulterar, vai roubar, vai matar, vai. Não é isso? Outro estudo a gente fala o que é biblicamente, vou mostrar texto, o que está escrito na Bíblia, o que é. O que a Bíblia diz. Sabe qual é o nosso problema? Nós reproduzimos conhecimento da Escritura. Nós não produzimos, nós reproduzimos. Ah, porque o fulano pregou isso. Problema dele. Eu quero conferir na Bíblia se o que ele está falando é verdade. Eu tenho que ler. Nesse ponto eu tenho que ser como aquele discípulo de Jesus. Eu tenho que ver. Eu tenho que conferir. Os bereanos de Bereia, Paulo foi pregar. Você já pensou? Irmãos, queremos convidar o apóstolo Paulo para trazer uma palavra para os irmãos? Os irmãos, nada, meu irmão. Nada. Os bereanos, a Bíblia diz que enquanto Paulo estava pregando, eles conferiam nas escrituras se o que Paulo estava pregando era verdade ou mentira. Ele não queria nem saber que era Paulo, meu. Esquece de Paulo. Quer saber o que a Bíblia diz. Não é o que o pastor diz, o que o pregador diz. É o que a palavra diz. Então aquela questão que eu falei, a catequese. Eu fui ouvindo, tanto que quando a gente ouve a verdade do Evangelho, a gente pensa que é mentira. A gente inverte. A gente ouviu tanta baboseira durante esses anos, tanta invencionice, tanta teologia humana, tanto pensamentos humanos, que quando a gente ouve o pensamento do que está na Bíblia, a gente fala que a Bíblia está errada e o homem está certo. A gente inverte. Então, nós vimos que concepções equivocadas, e eu termino, do que é eleição e predestinação. A eleição não se baseia no pré-conhecimento de Deus sobre nossa fé. O que isso quer dizer? Olha, Deus já sabe se aquela pessoa vai crer ou não. Então, se Deus sabe o futuro, né, essa brincadeira? Essa é a jogada dessa teologia. Se Deus já sabe se a pessoa vai aceitar ou não, então essa pessoa já está condenada. Ele nem vai escolher essa pessoa. Outra coisa, isto é, aquele que ele vê que terá fé, são predestinados para a salvação. E aqueles que não terão, são eleitos para a perdição. E aí tem um texto na Bíblia, que foi o único que Jesus falou. Único. Que era o caso de Judas Iscariotes. Todo mundo pega Judas Iscariotes, e até hoje eles fazem aqueles bonecos do Judas, e arrebentam o boneco do Judas na pancada. Arrebenta o boneco do Judas. O cara não sabe nem o que está fazendo, não sabe nem o que está falando. Malhar o Judas. Irmão, Pedro pecou tanto quanto o Judas, esqueceu? Ele traiu Jesus. Você esqueceu disso? Pedro traiu Jesus. Não vendeu com dinheiro, mas vendeu com palavras. Ele negou Jesus. Mas houve uma diferença. Ele se arrependeu e voltou chorando. O outro foi fazer o quê? Foi tirar a própria vida. A diferença foi essa. Você acha mesmo que Deus predestinou Judas para se suicidar? Não. Deus não predestinou Judas para se suicidar. Não foi isso. Mas que um deles, Jesus disse, um de vocês é o diabo. E Jesus sabia quem é que ia fazer. Mas Jesus estava pronto a perdoar, irmãos. Não é que ele ia vender o Filho de Deus, seria condenado. Se ele se arrependesse, uai. E quando você ouve que um assassino se arrependeu e voltou e veio para Cristo? Não, irmãos, vamos recebendo, né? O ex-traficante, o ex-assassino. Olha, virou até pastor agora, até crente pregador. Ah, você aceita ele? Mas o outro que andou com Cristo tantos anos, que o vendeu, e se ele se arrependesse, se deixasse pecar? Ah, ele merecia ser salvo? Uai, que eu vou já ler isso então. Pode falar, filho. Seria também no caso de Adão e Eva, que bastante pessoas falam, por que Deus criou sabendo que eles pecariam?
Mas aí seria nesse caso. Nesse Deus caso. predestinou para eles o melhor, mas eles... Eles que escolheram. Deus falou para eles o quê? Olha que Deus falou para eles até da árvore da vida. A irmã está lembrando sobre Adão e Eva. A predestinação, o carro-chefe, começa lá, no jardim. Ali está. Deus colocou para eles a escolha. Vocês podem comer de todas as árvores do jardim. Até da vida. Ele não proibiu de comer da árvore da vida. Ela estava lá. Porque enquanto eles comiam da árvore da vida, ela supria eles. Eles estavam em um período eterno. Você sabia disso? Que não se tem contagem de tempo antes do pecado. Antes do pecado, você não sabe quantos anos foi. Você sabe? Não havia pecado. A Bíblia diz que a morte entrou por causa do pecado. Então, se não tinha morte, não tinha. Se não tinha pecado, não tinha morte. Porque a morte é um ser espiritual que mata. A gente coloca como demônio, não é? Em outro momento a gente falou sobre isso. Então, ela escolheu. Deus falou, coma de todas, menos dessa. Só isso. E ela escolheu e decidiu. É agradável aos olhos. Parece ser saborosa. E ela decidiu comer e deu ao seu marido. Então, ali está. Qual era a vontade diretiva de Deus? Que eles não comessem e avisou. Deus não avisou? Não coma. A decisão deles, não, mas eu quero ser igual a Deus. E teve um agente da tentação, que é Satanás. Exatamente isso. Então a eleição não significa que o homem não tem responsabilidade. Ó, é aí que está. Essa doutrina é satânica, irmãos. Por quê? Faz com que, não, irmãos, o homem não tem responsabilidade. Olha, você pode prostituir, adulterar, matar, roubar, que você é escolhido de Deus. Você é escolhido desde o ventre. Para quê? Para salvação ou para quê? Não, irmãos, esse meu filho é filho da salvação. Irmãos, toda a humanidade é filho da salvação. Para de graça. Vamos parar de graça. Todo ser humano nasceu para receber o evangelho para ser salvo. Todos os seres humanos. E todos têm a mesma chance. Ninguém mata ninguém. Agora, decisão, livre-arbítrio, livre escolha, vontade própria. Eu decido se eu quero ou não. É porque a doutrina é muito grande, viu? Então, eu escrevi aqui textos, mas não vai dar, por causa do tempo, nosso tempo avançou. Mas tem textos como... Eu quero pedir para ler só esse. Atos... 2 Tessalonicenses. Vamos terminar aqui. Nosso tempo já se foi. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 14. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 14. Vamos ler só isso. A gente pode até dar continuidade em outro momento esse ensino. Esse ensino é ensino para 1 mês, 2 meses. Isso aqui não é para 1 hora de ensino. Eu estou dando um resumo doutrinário. Então, quem achou pode ler. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 14. Por favor, quem achou, leia. Por favor, irmão, o tempo está passando. Achou, pode ler. E para isso nos chamou pelo nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Chamado para o Evangelho. Então, observe que a predestinação à salvação é aquele que recebe e aceita o chamado ao Evangelho. Todas as pessoas. E quem não aceita, enquanto ela estiver viva, ela tem esperança de receber a predestinação à salvação. É isso é o grande segredo do Evangelho. A pessoa está viva. Não é o que diz o Antigo Testamento? Enquanto a vida há esperança? Está lá no Antigo Testamento. Está nas Lamentações de Jeremias escrito isso. Está lá. E diz as causas, as misericórdias, plural, do Senhor, são as causas de nós, são muitas causas, de nós não sermos consumidos. É misericórdia. A Bíblia diz que se não fosse por causa dos escolhidos, nenhuma carne se salvaria. Quem são os escolhidos? Aquele que aceita o chamado à salvação. Por isso que a igreja é o sal da terra e a luz do mundo, para conservar, para controlar. Senão já tinha sido tudo destruído. Por que Deus ainda vai dando tempo para que nós estejamos aqui, nos preparando? Eu não sei quanto tempo vai durar. Deus está falando comigo, eu quero rápido. Por isso que hoje eu estou dando essa comida mais forte. Tem que ser mais rápido, mais rápido. Por quê? Eu não sei que os meus vizinhos vão viver até amanhã. Eu não sei quanto tempo eles vão viver. E eu estou pedindo a Deus estratégia e sabedoria para que nós recebamos de Deus como nós vamos abordar e levar o evangelho da salvação a esse povo. Porque eles também carecem de salvação. Eles precisam ouvir o evangelho da verdade. Existe uma nova geração chegando na escola de vocês, dos meninos aqui, que precisam ouvir a verdade sobre Cristo, que eles não sabem quem é Cristo de verdade. Eles não têm conhecimento, não têm a menor ideia de quem é Jesus. Uma nova geração não sabe. A maioria dos portugueses conhece o evangelho através de patriarca, mamãe, vovô, papai. Mas não sabe nem o que é isso. Como que eu vou alcançá-los? Pastor, não tem jeito para esse povo. Não adianta pregar para eles. Não, nós somos chamados para isso. Então Deus tem pressa. Por que Deus está dando tempo? Por que Deus já não jogou um outro terremoto em Lisboa, em Porto, destruiu tudo e mandou tudo lá para as águas?
Porque ele está dando tempo para esse povo, mas isso vai acontecer. Não vai demorar muito. Isso é profético, isso vai acontecer nessa nação. Porque o Senhor me disse 4 anos antes de vir para cá, que ele enviaria uma pandemia na terra e atingiria a nação para onde ele está me enviando de tal forma que dobraria o joelho dessa nação. Porque era um povo de dura serviço, um povo duro de coração. Eu nem imaginava que vinha para Portugal. E é um povo duro mesmo. Eles não são fáceis de dobrar. Vocês estão chegando agora, vocês vão encontrar barreira. Um povo bruto. E outra, não, esse negócio, se Deus quiser, eles não gostam que você fale se Deus quiser. Não tem esse negócio. É se eu quero. É o homem, é o centralismo humano. É a antropologia, é o meu centralismo. Eu que sou o homem, eu que mando. É a minha força. Então, será que Deus quer também salvar os portugueses? Será que eles já não fizeram tanta maldade com os judeus e com os cristãos? Porque essa terra já engoliu muito sangue cristão e muito sangue judeu? Será que Deus não quer matar esse povo? Não! Deus quer salvá-los. Deus ama. E ele nos enviou, não só nós, mas outros seus servos desse país, para trazer o evangelho da verdade para eles. E como faremos agora? Já pensou se nós cruzarmos o braço e cantar o hino? Cristo para mim, Cristo para mim, este horizonte, o mundo para si. Eu não gosto de hino, não. Desculpa, eu não gosto. Eu não sou muito fã desse hino. Cristo parece, Cristo para mim, Cristo para mim. É uma escolha, eu concordo com a letra do hino, que escolha, o homem quer escolher o mundo para si, mas eu não gosto muito disso. Eu nunca vou cantar esse hino ar livre. O perdido vai pecador, não é? Então Cristo é só para ele, não é para mim, não? Que história é essa? Isso foi cantado em uma outra época, irmão. Vamos cantar outro hino. Agora, que deve ser mostrado para o perdido pecador a verdade de como ele está à atualidade. E se ele continuar no pecado, para onde ele vai. E que ele pode receber a salvação de Cristo. Quantos que dizem assim, para mim já não tem jeito mais. O que eu já fiz não tem mais. Mas enquanto ele está vivo, ele pode ser predestinado, ele pode confessar seus pecados, deixar e alcançar a misericórdia de Deus, vai. Porque o sangue de Cristo tem poder para perdoar todo o pecado. Vai, que história é essa? Entendendo? A não ser aquele que eu citei, que em um outro momento a gente vai estudar. Então, nós observamos que a própria Bíblia diz em Hebreus que tem pessoas que tiveram conhecimento do Espírito Santo, da unção do Espírito, e pisaram de novo o Filho de Deus de tal forma que não vai ter perdão mais. Isso é complicado. Isso já não tem jeito. Não é o caso deles, que nunca tiveram esse conhecimento. Então nós temos que trazer essa verdade. Então eles também podem receber eleição. Eles também podem ser predestinados. Mas, originalmente, quem é predestinado à salvação? A igreja. Então todos que fizerem parte da igreja, do corpo de Cristo, não estou falando, repito, de placa denominacional. Porque Jesus está muito acima das placas. Jesus está pouco se lixando com placa de denominação. Pelo contrário, a religiosidade mata demais. E tem matado, os cruzados mataram muita gente com religiosidade. Chega. Nós levantamos muitas bandeiras de guerras entre nós. Então, o evangelho original que a Bíblia ensina, ela não bota barreiras de nacionalidades. Ela não coloca barreiras de povos, de tribos, línguas e nações. A Bíblia diz que quando João viu pessoas de toda tribo, língua e nação. Imagine. Essa é a igreja de Cristo. Aqueles que serão salvos de toda tribo, língua e nação da terra. Que vai receber o chamado e vai aceitar o chamado da salvação. Esses são os predestinados à salvação. Então, quero dizer, você, amigo que está ouvindo essa palavra, e junto com os irmãos que estão aqui, você pode estar na situação que você tiver. Você não nasceu para ir para o inferno. Não. Se Deus formou você, a senhora, o senhor, sua casa, formou para ser salvo. Por isso que não pode desistir nunca. Agora, pastor, a pessoa morreu, dormiu, partiu. Aí já não tem jeito mais. Aí já não tem mais solução. A escolha foi feita em vida. Após a morte, segue-se o juízo. Para salvação, perdição eterna. Predestinada a salvação ou a perdição, a pessoa fez a sua escolha em vida. Se ela receberia a predestinação, salvação, ou se ela receberia a predestinação, a perdição. Agora, que existem pessoas que nascem predestinadas para certas situações, isso existe. Existem pessoas, por exemplo, antes de Ciro nascer, 400 anos antes do imperador Ciro nascer, o rei Ciro, Deus usou um profeta e falou, Ciro, meu servo. 400 anos antes. Já pensou? Centenas de anos antes do Ciro nascer, Deus usou um profeta e falou o nome do camarada. E séculos depois ele nasceu, Ciro, e fez com que a nação de Israel, na época de Neemias e Esdras, voltasse para Israel. Ele foi predestinado, e nasceu predestinado até com o nome, para fazer o povo de Deus voltar para a sua terra. Esse tipo de predestinação existe, sim. Deus escolhe pessoas para ser governo. É Deus que coloca o rei no trono. É Deus que coloca um presidente. É Deus que coloca. O homem pode escolher o que quiser, mas é Deus que determina. Então Deus pode, sim. Se Deus quiser tomar a postura de uma situação,
É a vontade suprema dele. Então veja como que Deus quer que façamos parte da criação do universo inteiro. Ele quer que façamos parte do seu domínio. Ele poderia chegar aqui e determinar, vai ser do jeito que eu quero e assim. Eu sou soberano, será desse jeito. Não, ele te dá a escolha. Ele nos dá a escolha, se a gente aceita ou não a salvação. Mas que a vontade diretiva dele é que todos aceitam. Quem entendeu, diga amém. Amém. Então, predestinados, eleitos, depende do livre-arbítrio. Para que eu receba a minha predestinação à salvação, para que eu seja eleito em Cristo, eu preciso estar em Cristo, eu preciso estar, né, no corpo de Cristo. Quando eu estou no corpo de Cristo, estou em Cristo, eu sou eleito, eu sou predestinado. Pastor, e se eu sair do corpo de Cristo? Você perdeu a predestinação. Porque aquele que perseverar até o fim será salvo. E aquele que se manter até o fim receberá a coroa da vida. E se não se manter? Não receberá. É assim que funciona o Evangelho. Eu estou dizendo, irmão, de uma forma muito simplória. Ok? Não temos tempo para citar os textos, mas eu tenho mais de 30, 40 textos aqui por escrito que a gente poderia citar. Tá? Você que tiver tendo dúvida aí, que foi ensinado errado aí, teve um teólogo, um pastor que te ensinou a Bíblia errado, se você quiser falar comigo depois, você manda uma mensagem aí que eu te mando os textos da palavra. Então, meus irmãos, nós vamos orar a Deus nesse momento. Nós vamos ter daqui a pouco o nosso culto. Quero até avisar os irmãos que por motivo de ajuntamentos, nós não vamos ter a gravação do culto. Ok? Então, talvez por que eu estou dizendo? Porque tem muitos companheiros que podem estar esperando isso. Não vamos ter. Gostaríamos de lembrar os irmãos que estão nos assistindo que, se Deus quiser, domingo que vem às 17h10, daqui de Portugal, e às 14h10 do Brasil, estaremos transmitindo mais um estudo da Palavra de Deus. Amém? Então vamos nos colocar de pé, vamos orar, agradecer a Deus. Eu quero aqui louvar a Deus por aqueles, todos estão assistindo? Os que estão assistindo e que também pedindo assim oração, pastor Emerson Cardoso, meu grande amigo, pastor missionário, ali no Paraná, pastor Emerson, irmã Genilza, com a família, inclusive vamos levantar um clamor aqui no culto para a irmã Genilza e suas filhas, seu neto, a irmã Taninha é aquela lá do Barreiro, né, Priscila? É isso. E a minha cunhada e meu cunhado, que é a Luana e Juliana, e suas filhas, né? Também pedido pela irmã Genilza, tá? Isso nós vamos já orar. Também entrou agora, que pena, a irmã Sirleide e a irmã Elisângela, né? Que também entrou. Nós vamos estar orando por todos esses nomes, agradecendo a Deus por essas vidas em oração. Amém? Vamos orar agora, logo após nós vamos dar início ao nosso culto. Em o nome de Jesus, teremos a Santa Ceia do Senhor e vai ser uma bênção. Pastora Priscila, a senhora daí mesmo, eleve a voz a Deus em oração e nós vamos apresentar esses nomes ao Senhor. Amantíssimo soberano Deus, Senhor, nesse momento, Senhor, nós queremos Deus, agradecer, Deus, por este momento no qual podemos Senhor Deus, aprender um pouco da Tua palavra. Está assim os nomes dessas Senhor, pessoas. agora nesse momento, Senhor, essas pessoas que venha têm ser participado, com Senhor, eles, dessa Senhor, live, que estiveram conosco e aqueles, nessa Senhor, que não live, temos os nomes, lugar onde mas que estiveram, serão Senhor, alcançados lá no também por esse Brasil, estudo da qualquer Sua outro palavra. lugar no mundo, Senhor, Principalmente nós os teus abençoamos. filhos, as tuas ovelhas que Durante estão, Senhor, em nossa Deus, casa. o Senhor, A Deus, igreja em nossa conhece, casa, Senhor. conhece cada vida, Deus, Senhor. cada um dos teus filhos, Senhor, conhece Deus, suas tome tuas mãos necessidades. à vida, Nós Senhor, apresentamos agora, das Senhor, filhas da irmã Genilza. levantamos a voz em oração Senhor, para essas conhece famílias elas, aqui sabe o que elas representadas estão neste momento, lugar sabe e também o que esses elas nomes aqui. precisam. Eu posso Tuas entrar mãos com de poder, providência, Senhor, na vida delas. Operar de uma Nós forma queremos te agradecer poderosa por tudo. Venha para ser que o nome do conosco, Senhor seja Senhor, glorificado. neste culto, Que esse nos ensino da Sua abençoando, palavra, Senhor, derramando permaneça em teu nosso poder, coração. a tua glória em nosso Que possamos a meio, cada Senhor. momento aprender Muito mais. obrigado por tudo, em nome de Jesus. Graças a Amém. Deus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Pode desligar, filho. Antes de eu terminar a oração, você tem que desligar isso.